Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Louvado seja Deus. Que bom, que alegria. Seja bem-vindo. Nós estamos juntos nesse primeiro domingo de setembro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem nos proporcionado a bênção de poder desfrutar da bondade dEle, da misericórdia dEle, do amor dEle, da graça dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Um bom domingo. Que Deus abençoe. É a Escola Bíblica Dominical. Você que tem levado de fato a sério esse momento da igreja, mesmo que você não esteja no templo, naquele edifício, mas você está na sua casa, com a sua família, nesse horário especificamente, você deixou esse horário especificamente para você tratar das coisas do Pai, das coisas espirituais. Você que tem não perdido o hábito de cultuar a Deus pelo domingo, aos domingos, pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção é a gente aprender com a palavra de Deus e crescer nela para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. É a nossa escola bíblica da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, em conjunto com a nossa congregação Nova Jerusalém. Daqui a pouquinho, às 10 horas, não se esqueça, nós teremos, portanto, a EBD Kids. Então, pais, já vai preparando o seu filho, vai acordando o seu filho, enquanto você pode poder participar desta escola bíblica dominical nesse primeiro domingo de setembro. Nós vamos para a equipe de louvor, eles estarão cantando a Deus, louvando ao Senhor, exaltando o Senhor, e faça isso também, louve a Deus, exalte o nome do Senhor, bendito seja Deus. A equipe de louvor com a palavra. Tua glória enche minha vida,
Que bom, louvado seja o nome do Senhor, depois da equipe de louvor da nossa igreja, louvando a Deus nesta manhã de domingo, esse privilégio que Deus nos concede nesta oportunidade. Eu quero convidá-las, por gentileza, busque a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Nós vamos retornar, domingo à noite, no meu sermão da noite, foi o tema Ensina-nos a contar os nossos dias, no Salmo de número 90. E hoje eu vou voltar ao Salmo 90, porque eu descobri algo fantástico que muito vai falar ao nosso coração nesta manhã. Salmo de número 90, nós vamos retorná-lo e você vai abri-lo, por favor, e nós vamos ler o texto da palavra de Deus. São 17 versos, mas eu gostaria de ler dos versos 3 até o verso 11. Nós não vamos lê-lo todo, só dos versos 3 a 11 que eu vou meditar nesta manhã com os irmãos. Eu gostaria de chamar a sua atenção, que você prepare aí a sua caneta, seu papel, a sua Bíblia, se você quiser anotar, tirar suas dúvidas depois com o pastor, algo que você não vai concordar talvez com o sermão, que você nunca ouviu um sermão desse jeito, mas é palavra de Deus, eu gostaria que você atentasse. Palavra do Senhor, nós vamos falar hoje sobre o juízo de Deus. É um assunto que talvez muita gente nem gosta de ouvir, porque só conhece um lado de Deus, que é o lado do amor de Deus. Ah, Deus é amor, mas não conhece o outro lado de Deus, que de fato é um Deus de justiça. E nós vamos trabalhar com esse texto nesta manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Tu reduzes o homem ao pó, e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do seu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e é enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Até aqui, eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta na sua casa, o papel, a caneta, para que você pudesse anotar os tópicos, pelo menos os tópicos que nós vamos trabalhar nesta manhã deste Salmo de número 90. Nós vamos orar suplicando de Deus a graça dele para que o Espírito Santo de Deus possa chegar até o teu coração, abrir teu coração, o teu entendimento, o meu entendimento. Assim como Deus falou muito durante eu preparava esse estudo, este sermão, para esta manhã, eu espero que Deus, nesta hora, possa fazer isso em nossos corações. Vamos orar? Curvemo-nos diante daquele que pode todas as coisas. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, diante desse Deus que tudo pode, desse Deus que é eterno, sempre eterno, louvado seja Deus, desse Deus que controla o visível e o invisível, esse Deus que é Senhor dos céus e da terra, esse Deus que é o Senhor da vida e da morte, esse Deus que é o Senhor soberano, louvado seja Deus, é o Deus dos atributos, é o Deus do amor, é o Deus da misericórdia, é o Deus da benevolência, é o Deus da paciência, mas também é o Deus de justiça. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Agora, Pai, prepara o coração desta família, desse pai, desta mãe, desse jovem, deste que ligou, Deus,
esse aparelho, Pai, de celular, esse tablet, esta televisão, este que está acompanhando agora esse canal, que a bênção do Senhor, que a palavra do Senhor chegue aos corações deles e ao meu coração para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, nesse domingo, preparado, consagrado, exclusivo, dia do Senhor, dia preparado para o louvor da glória Tua. Permita, Pai, que o nosso dia seja para glorificar o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, no último sermão que eu trabalhei nesse texto, eu foquei aqui as 3 perguntas que nós lembramos do método socrático. As perguntas do filósofo Sócrates, quando ele ia para as ruas, ele ia para os locais exclusivos e ele ensinava então filosofia no aspecto de perguntas. E as 3 perguntas que eu fiz no texto do Salmo 90, no domingo anterior, se você quiser procurar este sermão para você ouvi-lo, assisti-lo, ensina-nos a contar os nossos dias. Você pode procurar no nosso canal depois para você ouvi-lo. A primeira pergunta que eu fiz foi: qual é a duração da nossa vida? Breve. A segunda pergunta que eu fiz foi: qual é a situação da nossa vida? Frágil. Somos frágeis. A terceira pergunta que eu trabalhei nesse texto foi: qual a esperança da nossa vida? Qual é a esperança da nossa vida? A eternidade. Nosso tempo aqui é breve, é rápido. É por isso que eu disse no domingo anterior que a nossa vida tem que ser contada na presença do Senhor. É por isso que eu disse no sermão anterior que a sua vida só tem sentido, a sua vida só tem significado na presença do Deus eterno, do Senhor absoluto. Se você souber viver os seus dias contando na presença de Deus, os seus dias são grandiosos. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos analisar os versos de 3 a 11 e nós vamos trabalhar aqui nos versos de 3 a 11. Primeiramente, nos versos 3 a 6, diz assim: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filho dos homens. Acompanha-me, por favor, com a sua Bíblia. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Nesses versos, o autor, provavelmente Moisés, ele fala da brevidade da vida e ele mostra que a morte não é um acidente na minha vida e na sua vida, mas que ela é efetuada por Deus, o doador da própria vida, aquele que nos criou. Quando nós olhamos para o Salmo de número 90, nós vamos ver que é prerrogativa divina. Olha o que diz o verso de número 3. Tu reduzes o homem ao pó. Quem reduzes? É Deus. Verso 3 diz isso aqui. Ou seja, é fazê-lo voltar para o lugar de onde ele veio. Isso nos remete aonde? Em Gênesis, viemos do pó. E do pó retornaremos. E quem nos leva para o pó? Deus. Olha para a sua Bíblia, por favor. Não é palavra do reverendo Gessimar, mas é palavra de Deus. O texto diz que tu reduzes o homem ao pó. É prerrogativa divina, verbo reduzir. Reduzir ao homem ao pó, isto é, fazê-lo voltar para o lugar de onde ele veio. De fato, nós viemos, portanto, do pó. Além disso, é Deus quem ordena. Olha aí para a sua Bíblia, por favor, ainda no verso 3, quando ele diz assim: E dizes, tornai filhos dos homens. A nova versão internacional, a NVI, diz assim: retornem ao pó
seres humanos. É Deus quem ordena. Então, eles voltam ao pó após desfrutarem da brevidade da vida que Deus lhes deu. Então, querido, meu amado, irmão, irmã, o assunto desse salmo de Moisés não é simplesmente um tratado que contrasta a eternidade de Deus com a brevidade do homem. Não só isso, porque nós vamos ver que de fato o texto fala disso, mas não é isso que o salmo quer nos dizer. Além disso, nem a infinitude de Deus com a finitude humana. Também não é isso. Mas o salmo aqui que nós acabamos de ler, nós estamos conversando sobre ele, estudando sobre ele, ele trata do Todo-Poderoso que tem domínio sobre as suas criaturas e que exerce juízo sobre elas quando elas quebram as suas leis. Então olha aqui para mim, por favor. A morte não é resultado natural. Não. A morte, ela vem até nós, na minha vida e na sua vida e na vida da humanidade, como imposição penal do justíssimo e santo juiz, o Rei Supremo de toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor, é palavra dele. Se você me acompanhar o raciocínio de Moisés, da Bíblia, a palavra de Deus, porque isso está em consonância com as Escrituras, os versos subsequentes, eles confirmam essa ideia. Olhe, por favor, os versos 7 a 11. Aí ele continua. Somos consumidos pela tua ira. Antes ele falou da morte. Aí ele diz, somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias passam na tua ira, novamente, acabam-se os nossos dias como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80, e neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. E o verso 11, ele termina dizendo assim, quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Há algumas verdades nos versos 7 a 11 que precisam ser analisadas nesse texto, que mostra, portanto, meus amados irmãos, que mostram, portanto, a razão da existência da morte entre os seres humanos. A morte e o juízo de Deus, que nós estamos tratando aqui nesta manhã. A primeira afirmação e a primeira verdade do texto que nos diz é o seguinte: os pecadores são punidos pela ira divina. Esta é a primeira verdade do texto, conforme o verso de número 7. Como eu disse, deixa eu ler o verso 7 para você acompanhar comigo. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Então a primeira verdade é, os pecadores são punidos pela ira divina. Como eu disse, a morte não é um acidente natural na vida dos homens. Em última instância, ela é produto da imposição penal de Deus sobre os pecadores impenitentes. A morte, irmãos e irmãs, ela é resultado da desobediência da lei de Deus, porque o pecado é a transgressão da lei. A morte, meu querido, é o salário do pecado que os homens recebem por causa dos seus pecados. Então é o salário que os homens recebem por causa dos seus pecados. Isso está lá em Romanos, no capítulo 6, verso 23. Pois o salário do pecado é a morte.
Então é o cumprimento cabal da ameaça que Deus fez a Adão lá no Éden, se de fato eles comessem do fruto proibido lá em Gênesis do capítulo 2, verso 7, que de fato aconteceu. Então, queridos irmãos e irmãs, e meu amado amigo, no Salmo 90, Moisés deixa bem claro que o homem morre por causa da ira divina, pois somos consumidos pela tua ira. Uma pessoa não é consumida pelos anos de vida, e nem pelo declínio que a presente natureza lhe traz, mas é pela manifestação da ira de Deus. A morte vem por causa da ira divina. A ira é o ferrão que nos leva à morte. Amado, meu querido, é inapelável a situação de todo pecador, pois ninguém escapa do fogo da ira de Deus. Nenhum fogo deste mundo é mais poderoso do que o fogo da força da ira divina. E olhe, por favor, ainda no verso 7, que Moisés está nos dizendo que é pelo teu furor conturbados. Pelo teu furor conturbados. Uma sensação de terror que invade a nossa alma, porque a ameaça de morte desestabiliza a constância da nossa vida. Quando um homem ele toma consciência do furor divino, ele tem medo da punição judicial de Deus. Ele tem medo. A conturbação que vem à alma do pecador por causa do furor divino é percebida naquele a quem Deus está levando ao conhecimento da verdade. Quando você descobre a verdade, você entende isto. Uma pessoa debaixo da convicção e do peso do pecado entende o sentido exato dessas palavras de Moisés. Amados, nada pode trazer mais angústia e peso à alma humana do que a sensação de estar sob a mira da ira de Deus. Isso é algo que não é pregado nos púlpitos das nossas igrejas, mas é uma mensagem que não pode falar do pecado, que não pode falar da justiça, que não pode falar da ira de Deus, mas não é o evangelho completo. Este aqui é o evangelho completo. Antes de trazer o pecador ao alívio dos seus pecados, Deus faz com que essa alma passe pelo terror do furor da sua ira que traz. Então, por gentileza, não é a minha palavra, não é o meu pensamento, não é a minha filosofia, não é a minha psicologia, mas o que eu estou lhes dizendo nesta manhã é que os pecados dos pecadores, ou melhor, os pecadores são punidos pela ira divina. Palavra de Deus está aqui para nós. A segunda verdade que esse texto nos remete é que os pecados dos pecadores estão diante dele. Olhe comigo os versos 8 e 9, parte A. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Os pecadores têm os seus dias passando debaixo da ira divina, porque os pecados deles estão diante de Deus. Nenhum deles pode esconder a sua ira, ou melhor, nenhum deles pode esconder a sua pecaminosidade dos olhos daquele que vê todas as coisas. Não há nada que possa ser escondido dele, meu amado e dileto amigo.
Mesmo os nossos pecados mais secretos, mais ocultos, estão sob a luz do rosto divino, porque Deus é luz e não há nele escuridão nenhuma. Irmão, irmã, isso é sério. Não há segredos diante de Deus. Tudo está patente aos olhos daquele que perscruta todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, ele descreve os olhos do Senhor como chama de fogo, que vê, que penetra, que sonda. Não há trevas perante Deus. Nada escapa do conhecimento presencial de Deus. Tudo está claro aos seus olhos. Não somente porque Deus é onisciente. Um dos atributos de Deus, a Deus é onisciente. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do que você está fazendo. Não somente porque Deus é onisciente, mas ouça isso aqui. É porque Deus é onipresente. E quando você peca, Deus está lá. Quando eu peco, Deus está aqui, contemplando, me vendo. Portanto, as coisas mais íntimas e secretas estão escancaradas diante da sua presença, e isso é algo terrível para o pecador. Quando Deus vê os pecados dos homens, a sua ira se manifesta. Não há como escapar da sentença. O único modo, ouça isso aqui, olha aqui para mim, por favor, atenta aqui. O único modo de sermos pessoalmente livres do castigo é por meio do sangue de Jesus Cristo, que nos cobre de todos os nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. É maravilhoso, irmãos, irmãs, igreja, saber que Deus não vê mais os nossos pecados, porque o sangue de Cristo é o pagamento deles, e Ele pagou os nossos pecados naquela cruz do Calvário, dizendo: está pago, aplacando a ira de Deus. A ira de Deus caiu sobre os ombros do teu Filho Jesus Cristo, e Ele foi punido pelos nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Só tem um meio para você aplacar a ira de Deus, pecador. É no sangue de Jesus. Corre para Cristo. Corre para Cristo. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser crente. Leve o evangelho a sério, porque Deus é um Deus de amor, meu irmão. Mas você não conhece o lado da ira divina, porque se de fato nós conhecêssemos o lado da ira de Deus, nós jamais pecaríamos. A primeira verdade que Moisés nos diz aqui é que os pecadores são punidos pela ira divina. Não tem como escapar. O que planta, colhe. Vai colher. A segunda verdade é que os pecados dos pecadores estão diante dele. Não há como esconder. Não há como fugir. Ele sabe de todas as coisas. E isto é temor? É. Porque Deus sabe também do seu sofrimento, da sua dor, da sua luta, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, e Ele sabe tudo que se passa no seu coração, e Ele sabe do seu luto, Ele sabe das suas lágrimas, Ele sabe do seu choro, Ele sabe da sua angústia, Ele sabe da sua depressão, Ele sabe daquilo que ronda a sua alma, Ele sabe da ferida que está escancarada na sua alma. Ele conhece você. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira verdade é que os pecadores têm a vida abreviada por causa dos pecados. Você sabia disso? Os pecadores têm a vida abreviada por causa dos pecados. Na mesma sequência,
agora no verso 9, parte B, até o verso 10, Moisés diz assim: acabam-se os nossos anos. Ele está falando do contexto anterior, da ira. Então, os pecadores têm a vida abreviada por causa dos seus pecados. Aí ele diz ainda: como um breve pensamento. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. E neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nesses versos, Moisés aqui ele usa uma interessante figura para descrever a brevidade da vida por causa dos pecados. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, ou como uma fábula que é contada e logo termina. Se não fosse os pecados, a vida dos homens não seria cortada pela morte, querido. Ele viveria para sempre, para sempre. A única razão de a vida ser interrompida pela morte é o pecado. É o pecado. Por causa do pecado que torna a vida vã e a morte certa, a vida tem sido descrita como um conto ligeiro, ou como um breve pensamento, que não dá tempo, meu amado amigo e irmão, nem mesmo para meditar nela. Preste atenção nisso. Ela é brecada pela morte, a imposição judicial de Deus sobre o pecador. No verso 10, Moisés fala sobre o número médio. Preste atenção nisso aqui. O verso 10 Moisés fala sobre o número médio de anos que o ser humano vive. O próprio escritor desse salmo, ele ultrapassou a média que ele estabeleceu para a brevidade da vida dos pecadores. A sua vida foi exceção, já não era regra. Deus havia baixado mais uma vez a média da vida dos homens pelo seu desgosto com o pecador, ou, quiçá, para que ele sofresse menos nessa vida. 70 ou 80 anos não é nada em comparação com a existência duradoura do mundo que conta muitíssimas gerações. O que os homens vivem é tão pouco em comparação com a história dos próprios. Todavia, quando o homem ultrapassa a média estabelecida, não resta muita coisa senão sofrimento, cansaço, enfado, tédio, senso de inutilidade e coisas dessa natureza, nada mais. Mesmo que aquele que é remido por Cristo não escapa dessas sensações. A única diferença entre o incrédulo e o crente é que o último crente, ele anseia pela morte porque ela significa estar com Cristo, porque o crente está com Cristo, ou melhor, o crente está em Cristo, o que é incomparavelmente melhor para ele. Bendito seja o nome do Senhor, que na eternidade não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais coronavírus, não haverá mais câncer, não haverá mais choro, luto, tédio, cansaço, enfado, senso de inutilidade, nada disso. Bendito seja o nome do Senhor. E o crente, aquele que está em Cristo, ele tem essa certeza.
que ele vai viver esses dias aqui. Aqui, de fato, neste mundo, é uma brevidade, é algo breve. O nosso tempo é rápido, mas tem algo melhor nos aguardando. Bendito seja o nome do Senhor, porque o ferrão da morte foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Onde está, ó morte, a tua vitória? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 58. O ferrão da morte foi vencido por Cristo Jesus. E não há mais morte para o crente. O crente não passa pela morte. O crente, ele deixa de existir aqui e passa a habitar com o Senhor na eternidade, para sempre. Foi isso que Jesus disse para aquele ladrão que se arrependeu na cruz do Calvário. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Os pecadores são punidos pela ira divina. É a primeira verdade. A segunda verdade, os pecados dos pecadores estão diante dele. Não há como fugir, não há como escapar. Não há como fazer na calada da noite. Os pecadores têm a vida abreviada por causa dos pecados. E a última verdade, por fim, óbvio, o fim e o último é a mesma coisa, é redundância, só para você entender, os pecadores desconhecem o poder da ira divina. Olhe, por favor, o verso 11. Novamente, nós estamos trabalhando dos versos 3 a 11. O último verso, que é o 11, Moisés, ele diz assim: quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera? Segundo o temor que te é devido? Aqui, Moisés novamente volta a carga com o assunto da ira divina e usa uma palavra similar que nós acabamos de mencionar, cólera. Expressão que denota o desprazer de Deus com o pecador. Eu estava lendo vários escritores da tradição cristã reformada, como Dante, John Bunyan, Richard Baxter. Todos eles tentaram descrever a ira divina. Todos eles tentaram escrever algo falando sobre a ira de Deus. Todavia, meu amado irmão e irmã, nenhum deles foi suficientemente imaginativo para aquilatar o poder da ira divina. Sabe por quê? Ninguém entre os vivos conhece a cólera divina ainda. Por essa razão, ninguém pode descrevê-la em plenitude. Conhecemos apenas vislumbres dela perto que ele afirma e pelo que ele já fez de maneira parcial e provisória no meio dos homens, que está registrado aqui na Escritura, palavra de Deus. Então, querido, eu posso entender o verso 11 também como se ele tivesse dito mais ou menos assim: se os pecadores conhecessem o poder da ira divina e da sua cólera, eles teriam temor daquele que é justo e santo. Isto é, eles não fariam o que fazem, não pecariam como pecam, não se afundariam na lama como constantemente fazem. Portanto, de todos os males físicos impostos sobre os seres humanos, o da morte é o mais chocante, porque além das dores e sofrimentos que a morte causa, ela separa os nossos queridos de nós. E isso
arranca de nós, machuca, dói, dilacera. Não há como descrever a dor de uma morte de um ente querido. Não há como descrever. Essa é a dor lancinante que nenhuma palavra de condolências vai sarar. Talvez escrevi uma nota para o Facebook falando sobre o luto esta semana, procure lá, está no meu Facebook. Eu disse que o mínimo que você pode fazer para o enlutado é amá-lo, é respeitar a dor dele, o choro dele. E não diga para ele não chorar, porque ele precisa chorar e ele precisa elaborar o seu luto para ele poder dar conta da vida, porque não é fácil viver. Ah, queridos, a morte é a imposição penal mais violenta e evidencia a santidade de Deus, que se desgosta com a pecaminosidade humana. Ela parte da retribuição providencial de Deus. De Deus. Portanto, o Salmo 90, além de nos informar sobre a duração da nossa vida, sobre a situação da nossa vida e a esperança da nossa vida, também revela-nos verdades essenciais sobre os pecadores. Os pecadores são punidos pela ira divina. Para te chamar a atenção nesta manhã. Os pecados dos pecadores estão diante dele. Os pecadores têm a vida abreviada por causa dos pecados. E os pecadores desconhecem o poder da ira divina. Leve. Isso tem uma palavra muito profunda aqui nesta manhã. Eu quero encerrar dizendo para você que ainda não é cristão. Não estou dizendo que você não é religioso, que você não tem igreja, que você não congrega, não é isso que eu estou querendo lhes dizer. Eu estou querendo dizer, se você não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você está debaixo da ira de Deus. Cuidado. Leve. Foge da ira divina. Só tem um jeito de você fugir da ira divina, meu amado e dileto ouvinte da palavra de Deus, você que me assiste agora. Só tem um jeito de você fugir da ira divina. Vá para a cruz de Jesus. Corre para a cruz. Se arrependa dos seus pecados. Dá meia volta, se arrependa, coloque a sua vida no prumo, volte para o Senhor Jesus hoje, acerte a sua vida com Deus hoje, agora, porque senão você está debaixo da ira divina. Olha, que é apenas um vislumbre que nós somos informados nas Escrituras do que aconteceram com aqueles que de fato pecam. Para os crentes, eu termino com uma palavra também. E isso não é para nos deixar assustados com Deus. Pastor está pregando a ira de Deus do púlpito para nos deixar assustados. Nós não podemos ficar assustados com esse evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Eu vou continuar pregando palavra de Deus, porque foi para isso que Deus me chamou. E deixa eu dizer uma coisa para você, nesta manhã, em nome de Jesus. Não podemos brincar com Deus. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz, de Deus não se zomba. Deus a gente não pode brincar de ser crente. A gente não pode brincar de ser servo de Deus. A gente não pode brincar de ser discípulo de Jesus. Nós temos que levar a sério, porque nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. Acerte a sua vida com Deus. Coloque a sua vida com Deus. Volte-se para o Senhor Jesus nesta manhã. Você que não tem levado Cristo a sério, está em cima do muro, não se decidiu ainda. Meu irmão, meu querido, ouça enquanto é tempo. Deus está te chamando nesta hora. Acerte a sua vida com Deus hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã não nos pertence.
Se Deus está te dando a oportunidade hoje, meu querido, coloque a sua vida com Deus. Se arrependa dos seus pecados, volte para Ele e vai servir a Deus de corpo e alma. Não brinque com Deus, leve Deus a sério. Palavra de Deus nesta manhã. Isso não é para te amedrontar, não. Não é para te deixar assustado, não. É palavra solene de Deus para o nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta manhã a entender o que de fato a palavra está nos dizendo. Que Deus nos ajude e tenha misericórdia de nós, pecadores. Amém. Que bom. Nós estamos chegando ao final de mais uma escola bíblica dominical via canal da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. Que alegria nós retornarmos aqui depois da equipe de louvor. Quero te convidar às 10 horas agora, daqui a pouquinho, já, a nossa irmã Juliele estará com a EBD Kids cuidando dos nossos filhos, uma palavra para o nosso baixinho e para a nossa baixinha. Logo mais à noite, às 19 horas, não 30 minutos, às 19 horas estaremos no templo, na rua Padre Anchieta, 343, depois de um bom tempo, desde o dia 15 de março, que não retornamos ao templo, não estávamos no templo, estávamos em casa. E agora nós estamos aí numa abertura parcial da igreja, de forma gradual. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos irmãos tiveram domingo na igreja. Eu espero revê-los e vê-los ver outros irmãos conosco pela manhã, pela noite, às 19 horas, daqui a pouquinho no templo, participando hoje da ceia do Senhor. Nós vamos ceiar hoje à noite. Nós vamos relembrar o sacrifício expiatório, único, cabal de Cristo na cruz. Nós pecadores, ainda pecadores, mas remidos, lavados no sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Logo mais à noite te vejo então na igreja. Se Deus quiser, chegue cedo, marque seu lugar. As vagas são limitadas do templo. Até isso você está enfrentando nesses dias. Vagas limitadas para poder participar do culto. Aproveite esse privilégio que Deus te deu. Não deixe de congregar. Hoje à noite te vejo lá em nome de Jesus. E no próximo domingo, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais uma palavra para o seu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Nosso culto tem sido de forma bem zelosa, criteriosa, com todos os meios possíveis aí de higienização, distanciamento, obedecendo todo o protocolo devido. Então te vejo logo mais à noite, se Deus quiser, para a glória do Senhor. Um domingo abençoado para você, minha irmã. Um domingo abençoado para você, meu irmão. Vamos em paz. Que a doce paz, que a doce presença do Espírito Santo de Deus aplique a palavra que foi ministrada nesta manhã no seu coração e no meu coração. Em nome dele. Amém. Bom domingo. Fui. Te vejo lá. Tchau.